Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos a mais uma rodada de questões discursivas aqui na Marges, hoje com a rodada 24 de 2022, quase a metade aí das nossas rodadas de questões discursivas desse ano 2022. Nessa semana, nessa questão, nesse exercício, nós trouxemos um recurso especial repetitivo do STJ cobrado sob a forma de um caso concreto. E é interessante como uma coisa é memorizar a tese, outra coisa é conseguir aplicá-la no caso concreto. E a grande maioria aí, para lá de centena de resposta, foram pela linha errada. Em alguns casos, até parece que tinham lido o julgado do STJ, mas não souberam aplicá-lo numa situação concreta, o que é normal, né, pessoal? Porque nem sempre o informativo é tão claro e nem sempre também o concurseiro consegue identificar qual que é o problema concreto que foi objeto de deliberação. O STJ às vezes não ajuda muito. E esse caso, inclusive, a tese que foi fixada, ela também não foi das mais felizes, porque o grande ponto estava na parte final, que ficou meio que esquecido lá, esse aspecto, mas, enfim, né? Nada melhor do que o treino, do que o exercício, do que a resolução de um caso concreto para a gente compreender melhor, para a gente fixar bem. Vamos, então, iniciar a resolução aqui dessa semana. Vou compartilhar os nossos slides. Vamos começar aqui com o enunciado. Então, pessoal, nós tínhamos aqui, como de praxe, o nosso amigo Jagunço Mulambo, sempre o Jagunço Mulambo respondia aqui a duas ações penais que tramitavam paralelamente perante juízes diversos, uma pela prática de um roubo e outra pela prática de um furto qualificado. Na primeira ação penal, o Jagunço foi condenado aos clássicos 5 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, aqui com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59, né? A qual, transitada em julgado, ensejou o início da execução. Sobreveio uma condenação pelo crime de furto a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, abaixo de 4 anos a pena, de modo que foi possível aqui a substituição por 2 penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço à comunidade e em prestação pecuniária. A pena acima de 1 ano, quando é substituída, ela é substituída por 2 penas restritivas de direito, a sentença transitou em julgado. Só para esclarecer, pessoal, mas e a reincidência? Nada no caso falava em reincidência. Ele, na verdade, para ser reincidente, ele teria que ter praticado o segundo fato depois do trânsito em julgado do primeiro fato da primeira condenação. Nada dizia aqui o enunciado. E mais, mesmo em caso de reincidente, é cabível a substituição se a medida for socialmente recomendável, desde que não se trate em reincidência no mesmo crime. E aí o STJ, nós já exploramos isso aqui também, passou a entender que no mesmo crime é no mesmo tipo penal. Então, é admissível num caso como esse. Mais do que isso era totalmente irrelevante para o caso, porque se o juiz concedeu, ainda que com um erro injudicando uma substituição da pena privativa de liberdade, isso transitou em julgado, não cabe a revisão pró societate. Mas só um parênteses para pontuar, né? A situação concreta absolutamente frequente, comum, acontece, por isso que o STJ julgou em repetitivo. Nessa hipótese identificada pelo juiz de execução penal a segunda condenação, o magistrado entendeu que não seria cabível a unificação das sanções. O MP, inconformado, interpôs agravo
em que sustentou cabível a unificação, porque pelo somatório das penas e por ter uma pena privativa de liberdade não substituída, a substituição realizada na segunda ação penal não poderia subsistir, donde ser hipótese legal de conversão. Considerando esse contexto, quem que tinha razão, o juízo da execução penal ou o Ministério Público? Bom, deixa eu só abrir o chat aqui, é sempre ele, né, Otávio? Sempre o Jagunço é o nosso protagonista aí que mais aparece nos casos. Quando tem um companheiro, aparecem aí mais uns encrenqueiros aí, o Rodrigo Pancada, o Pedro Medonho, o Paulo Medonho, tudo nome de amigo meu que eu meto no meio aí da bagunça. Pessoal, então, o nosso objetivo, como adiantei no início, era explorar esse julgamento recente aqui em recurso especial repetitivo, tema 1106. No cerne da controvérsia está a interpretação do artigo 44, parágrafo 5º do Código Penal, em particular, e o artigo 181 da LEP, que caminha na mesma direção. E, diria eu, em termos principiológicos, o princípio da legalidade estrita na seara penal. Vejam que, à luz do entendimento assentado pela terceira seção do STJ, nós temos que distinguir duas situações. Se nós temos uma condenação anterior à pena restritiva de direitos e uma condenação superveniente à pena privativa de liberdade, que não seja, claro, substituída, nessa hipótese, as penas serão objeto de unificação com a conversão ou reconversão, como alguns preferem, da pena alternativa em privativa de liberdade, salvo se houver possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto. E aqui, vejam que nessa situação, isso se torna possível porque há previsão legal expressa, no artigo 44, parágrafo 5º do Código Penal e no artigo 181 da LEP. A segunda situação é a situação inversa. Então, na primeira situação, nós temos condenação à pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos, e depois a uma pena privativa de liberdade. Na segunda situação, invertemos. Primeiro, uma condenação à pena privativa de liberdade e depois sobrevém uma condenação à pena restritiva de direito. Nessa hipótese, por isso que a questão é de legalidade estrita, não há base legal para que nós superemos aquela decisão transitada em julgado que concedeu a pena restritiva de direitos. Por quê? Porque o artigo 44, parágrafo 5º do Código, e na mesma atuada o 181 da LEP, estabelecem a possibilidade de conversão da pena restritiva quando ela é anterior a uma condenação a uma pena privativa de liberdade. O legislador não cuidou da hipótese inversa. E aí não cabe uma analogia em malam partem, porque, claro, aqui extremamente prejudicial ao acusado, e mais do que isso, nós temos uma segunda condenação que substituiu e estabeleceu um cumprimento de pena alternativa que transitou em julgado. E aí, não havendo base legal para que se possa fazer a unificação, havendo uma base para outra situação inversa e não para esta, não cabe a analogia em malam partem, sobretudo em matéria de derrubarmos aí uma decisão já transitada em julgado. Então, vejam, pessoal, que nesse caso é uma questão de legalidade estrita. Foi o que o STJ fez, foi o que ele disse na tese na parte final, quando ele fala que é vedada a unificação se a pena restritiva é superveniente. Esse é o grande ponto da tese. A tese, na primeira parte, ela cuida da primeira situação, que era mais tranquila, que tem base legal. Ele só esmiuça, interpreta. O grande ponto está na parte final, em que fica vedada a unificação se a pena restritiva é superveniente à pena privativa de liberdade. Ah, mas então como que fica? Simples.
continua cumprindo a pena privativa de liberdade, e a partir do momento em que for possível executarmos a outra pena restritiva, ela passa a ser executada. Então, quando o cara eventualmente progride para um regime aberto, é possível, já é compatível, ou mesmo, se o juiz quiser aguardar o cumprimento de toda a primeira pena privativa de liberdade, passaremos sucessivamente para o cumprimento da outra condenação, a pena restritiva de direitos. Então, pessoal, resolvendo aqui o nosso caso concreto, nós tínhamos uma condenação anterior à pena privativa de liberdade e uma pena superveniente alternativa restritiva de direitos, duas, né? Então, nesse caso, não se enquadra naquela primeira situação, que é do artigo 44, parágrafo 5º do Código. Vai, portanto, ficar dentro da segunda situação, em que não há base legal para essa conversão. Iniciaremos, desse modo, o cumprimento da pena restritiva de direitos sucessivamente ao cumprimento da pena privativa de liberdade. Vale lembrar, como eu já adiantei, né, que apenas também para a gente relembrar outros pontos, né, e não confundirmos, não tinha, no caso, reincidência, que tem como pressuposto básico o cometimento de um novo crime depois da sentença transitada em julgado pelo fato anterior, e dentro, claro, do período da prescrição da reincidência, do período depurador, do 64, inciso 1º, e ainda que houvesse a reincidência, se a medida for socialmente adequada, como a gente viu, ainda assim é cabível a substituição, salvo se a reincidência se der no mesmo crime, ou seja, no mesmo tipo penal, o que não era o caso aqui. Então, dessa forma que nós resolvíamos aí a rodada dessa semana. Em termos de técnica de resolução, a gente sempre lembra as 4 etapas para a gente gravar bem e ficar totalmente mecânico, né? E nós fazemos uma leitura que, nesse caso aqui, tinha que atentar para essa particularidade da cronologia das condenações, das espécies de condenações, para depois fazermos, na segunda etapa, o nosso brainstorm, que é despejar, depois que a gente está situado, fizemos a leitura, o nosso cérebro já ativou as lembranças, as conexões, o que a gente viu, o que a gente já estudou, e é o momento de, no brainstorm, a gente fazer, né, esse despejo aí de tudo que a gente tem na cachola a respeito do caso, de maneira desordenada, soltando, porque o objetivo do brainstorm é esse, né, a gente não interromper o processo de pensamento, não parar para fazer um juízo crítico, não se preocupar com outros aspectos, é literalmente despejar o que vem na cabeça, né? Nosso cérebro vai funcionando dessa maneira, né? Totalmente misteriosa. E a gente vai lembrando de coisa que a gente nem recordava, né? Só pela provocação e, claro, aí pelas conexões neurais que esse brainstorm vai ajudando, né? A serem realizadas, né? De maneira rápida. Então, aqui nesse caso, a gente vendo o caso, se a gente, né, viu STJ, repetitivo, artigo 44, parágrafo 5º, artigo 181, princípio da legalidade estrita, vedação à analogia em malam partem, razão ao juiz de execução penal, e depois desse brainstorm é que a gente vai montar o quebra-cabeça da nossa resposta, é que a gente vai organizar as ideias, é que a gente vai montar o roteiro, o projeto arquitetônico, o esqueleto da nossa resposta, e aqui a gente poderia, né, começar já com uma afirmação, quando a gente tem segurança, essa é a melhor alternativa, né? Se a gente já sabe que, de fato, é o juiz de execução penal, a gente começa
afirmando, né, que no caso apresentado assiste razão ao juízo da execução penal. E a gente vai desenvolver, começando pelo panorama legislativo, artigo 44, parágrafo 5º, a gente pode dizer que o artigo 44, parágrafo 5º do Código, e a gente traria ali a sua redação. Por outro lado, o artigo 181 da LEP estatui que a gente colocaria. Como se percebe, somente a base legal para a reconversão, quando a condenação à pena restritiva é anterior à condenação a uma pena privativa de liberdade, não havendo base legal para a reconversão na situação inversa, que era do caso retratado no enunciado, não se pode, em analogia em malam partem, prejudicar o condenado que teve, numa decisão transitada em julgado, o reconhecimento do direito ao cumprimento da pena restritiva, das penas restritivas de direito. E aí, né, isso a gente montou num esquema, e na hora de escrever a gente só, que é palavra-chave, tudo muito rápido, a gente vai seguindo aquele roteiro para não se perder, para não esquecer de citar aspectos que vão fazer falta, né, em termos de atribuição de notas. A gente esquece de citar artigo de lei que tem pertinência, a gente esquece de citar jurisprudência, esquece de citar que tem repetitivo, e esquece de responder o que é pedido no enunciado. Isso é muito comum. Tem gente que trata da matéria em tese e não resolve o caso concreto. É muito comum, é impressionante. Falta de técnica de resolução de questão. Quem leu atentamente, fez o brainstorm, montou o projeto da resposta, ele não vai cometer um erro desses, né, que é mortal. Em relação aos erros mais frequentes, muitos alunos deram razão ao MP, porque se a gente não conhece a jurisprudência do STJ, parece que o MP está coberto de razão, né? Porque a gente imagina, bom, o cara está cumprindo uma pena privativa de liberdade, sobrevém uma pena restritiva, ele está num regime fechado, é incompatível. Vamos unificar tudo. Então, esse é o caminho mais lógico, vamos assim, né? Mais natural. O problema é que essa lógica não tem amparo legal. Então, por isso que muita gente errou e a maioria deu razão ao Ministério Público. Muitos alunos que não citaram a jurisprudência do STJ, né, resolveram o caso certo, mas não mencionaram o entendimento jurisprudencial. Alunos que, por vezes, citaram a jurisprudência, mas não citaram o dispositivo legal cujo alcance está no cerne da discussão. Ele não poderia, sobretudo o 44, parágrafo 5º, não poderia deixar de ser mencionado, né, sob pena de perda de pontos. E o erro que eu comentei, que é sempre repetido. O caso perguntava, quem que tem razão? O juízo da execução penal ou o Ministério Público? Tem que dizer. Não adianta responder se está o STJ e não responder a questão. A bem da verdade é uma fuga, né, do que é demandado. Como a gente já mencionou em outras situações, isso pode dar, em alguns casos, os examinadores mais rigorosos zeram a prova, porque tu não respondeu, tu não resolveu o caso concreto. O que tu quer de um operador do direito? Que ele resolva casos concretos, seja o juiz, seja o advogado, seja o promotor, seja o defensor público, que ele dê uma solução, ele defenda uma solução, se for o caso, né, do MP ou do advogado, mas que tenha, né, condições de aplicar o direito aos casos concretos. Na redação jurídica, pessoal, destaco, né, sempre alguns erros aqui para a gente compartilhar entre nós. Erro de vírgula muito comum em construções similares. Caso é que, sob a sistemática dos repetitivos, da terceira seção. Qual que é a oração base? Caso é que a terceira seção. Aí não iria vírgula. Se nós estamos acrescentando uma explicação,
é um aposto explicativo. Ele, nesse contexto aqui, ele nem seria imprescindível colocar vírgula, embora recomendável colocar, fica mais elegante, mas ainda seria uma questão de estilo. No entanto, é equivocado, e aí é erro mesmo, quando se coloca só uma delas. Então, se colocar caso é que, vírgula, sob a sistemática dos repetitivos da terceira seção, tem gente que escreve cometendo esse erro e outros que invertem. Caso é que, sob a sistemática dos repetitivos, vírgula, a terceira seção. Então, ou coloca as duas ou nenhuma. O recomendável aqui é colocar as duas. E toda vez, isso tem acontecido até em semanas sucessivas, porque eu coloco no enunciado, né, para ver se o pessoal não erra, né, mas é também aqui um erro muitíssimo frequente, assistir razão a alguém. Então, assiste razão ao Ministério Público, exige a preposição. Assiste razão à parte autora, assiste razão ao juízo de execução penal. Não é assiste razão o. E, por fim, erro de crase. No caso relacionado a jagunço mulambo, o pessoal nunca vai crase antes de palavra masculina. Nunca, não há exceção. Então, cuidemos com os erros de crase, porque eles soam mal na prova. É normal, a gente, né, temos as regrinhas, né? Mas a gente tem que cuidar para não cometer um erro que é mais elementar, né? E eu só digo que a gente pode ficar tranquilo, porque, infelizmente, em julgados do STF, em julgados do STJ, o STF até é mais difícil de encontrar, porque eles têm uma revisão boa de português nos gabinetes. No STJ, como julga mais, né? Nós vemos erros de crase no informativo e nos acórdãos, muitas vezes o informativo copiando o acórdão, né? Em erros assim bem elementares, com volume ali de julgamentos, muitas vezes até por desatenção, ou também por falta de conhecimento. Mas tenhamos cuidado com esses erros, pessoal, que são mais elementares na gramática, porque soa mal, né, para o examinador, porque quem lê muito, quem tem, né, o hábito da leitura, ele costuma errar menos o português, costuma ter uma redação jurídica muito boa. Então, isso pesa para o examinador. A gente vê, às vezes, respostas que o candidato vai até na linha certa, mas com uma redação muito ruim. O examinador não vai ver com nenhuma simpatia, né? Porque o que se quer é um agente público, um promotor, um juiz, um defensor, um delegado que tenha uma bagagem cultural, né? Que tenha um conhecimento mais profundo, mais amplo. Então, daí a necessidade do cuidado, né, com o português. Afinal de contas, é a nossa matéria-prima, né, pessoal? Sempre que entra algum servidor novo, algum estagiário, eu sempre, nas orientações iniciais, eu chamo a atenção para o português, além da digitação, né, porque isso vai nos ajudar a facilitar a vida inteira. O português e a digitação vão nos acompanhar a vida inteira. É igual andar de bicicleta, a gente não vai esquecer mais, né? E vai abrir muitas portas e vai facilitar muito o nosso trabalho. Então, é algo que a gente tem que ter o devido cuidado. Então, pessoal, esse era o nosso caso aí da rodada 24 de 2022. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Vamos daqui a pouco nos ver de novo aí, o pessoal da pós, na aula de Direito Administrativo, aqui nas nossas rodadas de discursiva. Toda semana estamos aí
firmes, né, pessoal? A Gabriela aqui, professor, obrigado por corrigir minhas vírgulas. E a gente está aqui exatamente para auxiliar vocês a crescer. Não se preocupem com nota, com erro. O importante é estar treinando sempre, que isso vai trazer uma diferença competitiva muito grande para vocês com esse treinamento intensivo aí, com as nossas rodadas. Ok, pessoal? Um abraço então, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.